O que é preciso deixar para trás para seguir viagem pelo mundo sem passagem de volta? E o que é necessário trazer na mochila para essa viagem sem prazo de volta? Eu não estou falando aqui de coisas materiais, apesar de incluir também coisas materiais, mas principalmente uma bagagem emocional, psicológica, mental. Sentar aqui até para conversar com vocês, preparar um chimarrão e vamos trocar uma ideia juntos. Uma das primeiras coisas que eu precisei deixar para trás, que se você quiser viajar também vai precisar, é a necessidade de acumular coisas. Já pensaram nisso? É diferente do minimalismo. A gente escuta bastante sobre ter menos coisas, viver com menos. E antes disso, eu costumo dizer que vem essa necessidade de acumular coisas. Principalmente pela mídia, pela enxurrada de publicidade que a gente recebe a todo momento, seja aqui nas redes sociais, seja na televisão, para quem ainda assiste, ou seja numa rádio, no outdoor na estrada, a gente está sempre recebendo muita informação desse consumismo desenfreado. A sociedade capitalista ela é feita para que as coisas durem pouco e você renove. Você compra um iPhone de última geração, daqui a 2 anos ou menos ele já está ultrapassado. O mercado cria essa necessidade da gente querer estar sempre atualizando, renovando as versões ou até acumulando coisas. E para a gente viajar e carregar uma mochila de até 10 quilos, como eu parti pela viagem pela América do Sul com uma bagagem de mão. Eu não despachei bagagem, então antes de me considerar minimalista, eu tive que desapegar dessa necessidade de ter mais e mais coisas. Principalmente porque quando você viaja, não se tem um lugar fixo e físico onde possa guardar, fica muito mais difícil querer comprar. Mesmo quando você vai em um mercadinho, em uma feirinha, aí você pensa, aquele imã de geladeira que pode não pesar nada na mochila, mas quando você vai acumulando aquilo e leva um imã de cada cidade que eu passo, teria mais de 10 quilos só de imã de geladeira. Então essa é uma analogia para a gente pensar para a nossa vida também. Que bagagem você quer carregar na sua mochila e que peso será que isso traz ao longo do caminho? Às vezes parece pouco, mas quando a gente vai acumulando coisas, aquilo se torna muito pesado. Cada pezinho para quem está caminhando com a mochila nas costas faz muita diferença. Um segundo item que eu precisei deixar para trás foram as crenças limitantes, os medos e os antigos padrões. Costumo dizer que foi a fase de desconstrução, porque a gente vive numa sociedade em que a gente segue certos padrões sem se questionar se aquilo que a gente está seguindo realmente foi escolhido por nós ou foi imposto pelo entorno, pelo ambiente que a gente vive. E aí eu trago aqui uma metáfora que aconteceu. Plantei duas plantas no mesmo dia, uma em um vaso e outra na terra. E aquela planta que foi plantada no vaso, ela cresceu até mais ou menos 1 metro, mais ou menos a altura dessa aqui que está atrás de mim, ó. Já a outra que foi plantada na terra, ela virou uma árvore, chegou até o segundo andar do prédio. No mesmo período de tempo, o que mudou foi só o ambiente. Então, a partir do momento que a gente muda de ambiente, fica muito mais fácil perceber essa desconstrução das crenças que foram impostas. É como ver o mundo com outros olhos, sem as lentes daquilo que nos foi ensinado. E a partir daí a gente pode criar as nossas próprias percepções a partir do mundo. Isso eu falo por experiência própria, não estou falando baseado em estudo científico. Ao mudar o ambiente, eu tive a capacidade de perceber coisas que antes eu não percebia, de forma muito mais intensa e muito mais aberto ao novo. Então, precisei deixar de lado muitas crenças limitantes e principalmente medos. Por que medos? Uma das perguntas que eu mais recebo é: e não é perigoso? E tu não tem medo? O que é que aconteceu de ruim? É como se as pessoas focassem sempre no que pode acontecer de ruim. Então, mais uma vez, quem assiste televisão tá toda hora recebendo notícias ruins. A sensação é de que você vai sair de casa e vai acontecer algo com você, ou que vão te fazer um mal. Se você tiver esse medo regindo todas as suas decisões, você dificilmente vai conseguir dar esse passo inicial, que é o passo mais difícil para um caminhante, viajante, mochileiro ou pessoa que quer tirar um ano sabático. Dar esse passo significa focar no que pode dar certo. Então, também é uma parte difícil deixar para trás esse medo do desconhecido. Então, trago aqui para vocês mais uma reflexão. Vou colocar as lentes.
Dessa vez com a escolha de colocar as lentes, né? E não que ela seja imposta pelas pessoas ao nosso redor. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, para vocês. Então, associado ao medo, quando a gente parte pensando no que pode dar errado e não no que pode dar certo, como costumo dizer, as pessoas sempre pensam, e se não dá para planejar tudo, principalmente quando se busca segurança, que é o próximo item que eu vou falar, é difícil tomar essa iniciativa de viajar. A insegurança vai fazer parte do viajante que quer tirar um ano sabático, uma viagem mais longa, sem prazo de volta. Mas esse desapego das crenças limitantes, dos medos e principalmente dos antigos padrões, é muito difícil planejar quando não se sabe ainda o próximo passo. Como eu costumo dizer, uma criança, quando nasce, não tem como planejar. Ela depende de pessoas, de vínculos afetivos seguros. Então, quando a gente começa a viajar e não tem o medo, a gente começa a ver que existem pessoas boas e nós podemos criar apegos e vínculos seguros também com outras pessoas. E principalmente quando se está vulnerável, as ajudas, as pessoas boas, elas vêm muito mais. Assim como costumo dizer, quando se é uma pessoa boa e se faz coisas boas, o universo retribui também com coisas boas, com pessoas boas. Isso eu vi na prática. Tanto que nesses 5 anos viajando, eu tenho certeza de que as pessoas são boas em sua essência. Muitas se deixam corromper por crenças externas, por padrões do entorno. Como uma planta que cresceu dentro do vaso, ela não vai se desenvolver e virar uma árvore de 10 metros de altura, porque o ambiente não permite. Então muitas vezes você mudar o ambiente é mudar a sua forma de crescimento. Você pode estar plantando a semente no lugar errado. Parece papo de coach, mas é o que acontece na prática. É difícil você mudar dentro de um ambiente que não propicia os nutrientes necessários para o crescimento. A gente vive em um mundo que parece proporcionar segurança e estabilidade quando se passa num concurso, quando se tem um emprego, mas aquela sensação de segurança ela é falsa no fim das contas. De uma hora para outra pode mudar o mundo, como aconteceu aí em 2020. Então, aquela sensação de que você tem estabilidade e segurança, ela é só dentro da sua própria cabeça, dentro de você. Porque fora não existe segurança. A única certeza que a gente tem é que a vida vai chegar a um fim, como já diriam os estoicos, né? Mas quando a gente realiza cada ato da nossa vida como se fosse o último, entende que o fim é inevitável. O que a gente pode controlar é a forma como a gente vai viver, como a gente vai aprender com cada experiência da vida. Isso é o que está no nosso controle. Então, essa sensação de estabilidade nos atrapalha. Me fez lembrar um experimento que fizeram na Universidade de Harvard, se eu não me engano, com macacos, onde eles colocaram bananas e um botão. Então, o macaco apertava o botão e eles criaram um padrão primeiro, se, então. Se eu aperto o botão, então eu tenho banana. E mediram, através de um chip no cérebro dos macacos, o nível de satisfação ao conseguir as bananas. Então, primeiramente, com o padrão se, então, eles tinham um certo nível de satisfação. Depois eles mudaram o padrão para, às vezes eu tenho banana, às vezes não. Seria o padrão se, talvez. Eles viram que a satisfação do segundo grupo de macacos que tinham essa programação do se, talvez, a satisfação era muito maior ao conquistarem as bananas. Aquela sensação de incerteza se vai vir ou não, quando conseguiam a satisfação, o nível de dopamina dentro do cérebro desses macacos era muito maior. Isso se assemelha também a um viajante que está indo rumo ao desconhecido, a um desbravador que está em busca de novas terras, de novos horizontes. Ele não tem a certeza do que vai vir depois. Ele está indo rumo ao desconhecido, então o nível de satisfação ao conquistar, às vezes, coisas muito menores é enorme, pois está baseado nesse padrão do se, talvez. E aí eu trago mais uma vez a ideia do trabalho convencional. Quando se trabalha e se vende hora em troca de dinheiro, você está trabalhando no padrão se, então. Você trabalha, teu patrão te dá um salário. Você cumpre suas horas e no final você vai ter o seu salário. É o se, então. Que é diferente, por exemplo, de um autônomo, de um empreendedor, que ele trabalha em prol de comissão. Então, ele trabalha, talvez ele tenha remuneração, talvez não. Talvez o cliente desista, talvez o cliente assine. Então, a satisfação dessas pessoas que trabalham nesse padrão se, talvez, é muito maior. E onde você quer chegar com isso, Rafael? Conta logo. Eu entendi também que viajando,
não é para todo mundo. Algumas pessoas buscam essa sensação, ou como eu digo, falsa sensação de segurança, de certeza, de estabilidade, que na verdade não é. E outras pessoas buscam a liberdade. E para ter a liberdade é preciso abrir mão dessa segurança. Então, isso foi uma das coisas que eu precisei deixar para trás. A sensação de controle sobre a vida, de controle sobre a segurança e estabilidade. Isso só gera angústia e no fim é uma incerteza que você não aceita, escondido e mascarado por uma segurança. Mas eu jamais vou dizer para uma pessoa que busca segurança e estabilidade que ela deveria viajar. Assim como se alguém me dissesse para eu fazer um concurso e eu sou do tipo de pessoa que busco liberdade, isso para mim seria um aprisionamento. As pessoas deveriam passar a fazer as perguntas de acordo com a outra. O que te faz feliz? O que faria você feliz? Viver com a incerteza te faria feliz? Talvez não. Buscar a estabilidade e a segurança te faria feliz? Talvez não, como é o meu caso. Se eu tivesse dentro de um concurso ganhando um salário super alto e fazendo a mesma coisa repetidas vezes pelo resto da minha vida, eu não seria feliz. Então, às vezes o conselho que a gente dá para outra pessoa é baseado nas nossas frustrações por não termos conquistado aquilo que a gente queria. Aconselho ao outro uma forma de se isentar da responsabilidade. Quando comecei a viajar, eu escutava muitas pessoas me dizendo que era loucura, que eu não devia fazer isso. E poucas pessoas me perguntaram: Rafa, tu estás feliz com tua decisão? O que é loucura para um pode ser o caminho da felicidade para outro. Então, esses 3 itens que eu falei, a necessidade de acumular coisa, a crença limitante e medo dos antigos padrões e a falsa sensação de controle, segurança e estabilidade, são as 3 coisas que eu precisei deixar para trás para seguir viagem. E a principal coisa que eu tive que colocar na minha bagagem não física, como eu disse no início do vídeo, foi a busca pelo novo. Estar aberto a novos padrões para poder aprender a partir de outras experiências, vivendo em outras culturas, conhecendo outras pessoas, aprender muito mais de forma muito mais ampla, sem o preconceito, sem o conceito prévio. Ou seja, quando eu pergunto para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o continente África, e eu te pergunto o que é a África, e você me diz alguns itens que você ouviu e imagina que a África seja aquilo, isso é um pré-conceito, é um conceito prévio. Fazendo a analogia inversa, é como quando alguém pergunta para um estrangeiro: você conhece o Brasil? Conheço, samba, futebol, carnaval. Quando não sabe sobre o assunto, pergunte. O que as pessoas mais gostam é de falar sobre o assunto, que elas têm domínio. Então, quando você pergunta a alguém que tem vontade de explicar, é a melhor forma de se aprender. Juntando as 2 coisas. Quando se tem curiosidade, está aberto ao novo, encontra alguém que está disposto a abrir esse conhecimento, o conhecimento se expande como uma criança que está aprendendo. Uma criança não nasce sabendo falar, não nasce sabendo andar. Então, ele está sempre observando, aprendendo com o entorno e a partir daí trazendo o que é de importante com a prática, com a experiência própria. Quando se viaja sem uma bagagem que te prenda e com essa abertura ao novo, a viver novas experiências e acumular experiências e não coisas, é possível aprender e absorver muito mais de todo o entorno, aprender e absorver muito mais de cada experiência, de cada cultura, convivendo com pessoas novas. E essa é a mensagem que eu divido hoje aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Tá fechado, chimarrãozinho. Esse aqui é um exemplo de trazer bagagens de outras culturas, tirar a lente do antigo para quem só tomava café, agora tá tomando chimarrão, mate. E aí, vai o matezinho.